Fala galera, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Após Michael, o Flamengo encaminha nova contratação por 119,7 milhões de reais e meio-campista está chegando. Rubro-negro vive uma pressão mais forte na temporada e todo mundo está sendo criticado. Reforços finalmente chegando. O Flamengo segue se preparando para o jogo mais importante do ano, nesta quinta-feira 22 contra o Bolívar, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Como venceu o primeiro jogo por 2-0, o CRF tem uma boa vantagem, mas a altitude pode ser perigosa. O time chega pressionado para a partida após perder o clássico para o Botafogo por 4-1. Tite passa pelo princípio de crise mais forte no mais querido do Brasil e precisará se classificar de qualquer jeito na Liberta. Os dirigentes flamenguistas também são criticados pela demora em contratar reforços. Michael está acertado e falta apenas resolver a rescisão amigável com o Al Hilal para ser anunciado. Além de Misha, a expectativa é que ele possa chegar ao Rio de Janeiro a qualquer momento, assim que tiver tudo definido com os árabes. Misha recusou outras propostas para voltar ao Flamengo. Além do atacante, o CRF conseguiu novamente um princípio de acordo com Carlos Alcaraz. O atleta foi convencido a voltar ao futebol sul-americano e o negócio esquentou de vez. O Southampton da Inglaterra voltou atrás e aceitou negociar com o CRF um valor menor do que os 25 milhões de euros, 150 milhões de reais, e as partes estão otimistas para sacramentar o negócio. Pessoas envolvidas na negociação acreditam que o acordo sairá por um valor próximo aos 20 milhões de euros, 119,7 milhões de reais, na cotação atual. O meia é tido como prioridade no clube. As laterais também serão reforçadas. O G noticiou na noite de ontem, 19, que Alex Sandro, ex-Juventus, conversa com o Fly e existe otimismo entre as partes para a contratação ser fechada. Tite pode barrar Carlinhos no Flamengo e Bruno Henrique deve ser centroavante contra Bolívar pela Libertadores. A ideia é que o ponta-velocista atue como uma espécie de falso 9 e ajude o time nos contra-ataques em transição. Foco na decisão. O Flamengo volta a campo na noite da próxima quinta-feira 22 contra o Bolívar na Bolívia, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Esse jogo é muito importante e a equipe só precisa manter sua vantagem do jogo de ida para se classificar. A equipe que tem alguns desfalques e Tite tem muitos problemas físicos no elenco para tentar resolver. Para este jogo, uma vantagem para o time é ter vencido a ida por 2-0 e pode até perder por um gol que ainda assim se classificará. Provável escalação para o duelo. Segundo informações trazidas pelo comunicador Pablo Rafael, que cobre o rubro-negro carioca em suas redes sociais, Tite já esboça um Fla para encarar o Bolívar, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Arrascaeta é dúvida para a decisão e a posição de centroavante segue sendo um problema. O Flamengo avalia a situação do Arrascaeta, que deve ser divulgada ainda hoje. Por enquanto segue uma projeção para a equipe de quinta-feira, publicou o colega. Com as lesões dos atacantes Gabigol e Pedro, a única opção para a posição de centroavante é Carlinhos. Existe a possibilidade de que o treinador do Mengão faça a opção de usar Bruno Henrique como falso 9 no comando do ataque e Carlinhos vá para o banco. Durante a semana o técnico Tite já havia ensaiado o Flamengo com o BH de falso 9. Se Arrasca não se recuperar, o treinador deve optar por Ortiz e Pulgar como volantes e De La Cruz como armador, completou o setorista. De acordo com Pablo Rafael, uma provável escalação do CRF para o duelo da Libertadores Flamengo x Bolívar deve ter Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta ou Léo Ortiz, Luiz Araújo e Bruno Henrique ou Carlinhos. Além da Libertadores, o rubro-negro carioca ainda foca suas atenções nas disputas da Copa do Brasil e do Brasileirão Série A. O time está nas quartas de final do torneio mata-mata e está na quarta posição da Liga Nacional. René acerta empréstimo de zagueiro e deixa caminho livre para a chegada de Fabrício Bruno, do Flamengo. Clube francês entrou forte na briga para contratar Fabrício Bruno. Marcos Braz subiu o tom. A novela envolvendo uma possível venda do zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, acaba de ganhar novos capítulos. Ontem, após a derrota do rubro-negro para o Botafogo, Marcos Braz comentou sobre o assunto. Ele, Fabrício Bruno, teve o tempo para ter o sonho dele e ir embora para a Inglaterra. Ele não quis ir. Agora, a gente está esperando a segunda proposta. Se for boa para o Flamengo e a gente entender que deve vender, vamos vender.
O que importa é o sonho do torcedor e não o sonho de ninguém, falou o vice-presidente de futebol do Flamengo. Nas últimas semanas, o René, da França, entrou forte na briga pela contratação do zagueiro. Segundo informações do GE, a proposta dos franceses para o Flamengo foi de cerca de 14 milhões de euros, mais de 84 milhões de reais. Liberação de zagueiro do René. Inclusive, no último domingo, o Eintracht Frankfurt da Alemanha anunciou a contratação por empréstimo do zagueiro Arthur Theat, de 24 anos, do René. Isso pode indicar que o clube francês já espera a chegada de Fabrício Bruno, visto que a liberação de um zagueiro tão promissor não seria possível se a diretoria não tivesse condições de suprir a ausência. Meses atrás, Fabrício Bruno negou um convite para jogar no West Ham, da Inglaterra. A proposta dos ingleses para o Flamengo foi de 15 milhões de euros, 84,3 milhões de reais na cotação atual, porém o salário oferecido não agradou ao jogador. Palavras de Fabrício Bruno. Após a vitória sobre o Bolívar na Libertadores, na última quinta-feira, 15, Fabrício Bruno deu uma declaração sobre a proposta do René, da França, e disse que a diretoria do Mengão sabe qual é o seu sonho. Sonho eu tenho. Nunca neguei isso. Nunca escondi nada de ninguém, até para a própria diretoria, sempre manifestei esse desejo. Do West Ham eu não fui porque para mim não é bom. Era ótimo para o clube, mas para mim não era. Então tem que respeitar esses momentos também. Não vou sair daqui somente por sair, falou o defensor. 55 milhões de reais. Substituto de Wesley no Flamengo possui preço definido. O rubro-negro continua buscando opções para a posição após a negociação feita com o camisa 43. Preço definido. O Flamengo está próximo de confirmar a negociação de Wesley junto ao Atalanta da Itália. A diretoria acertou nos últimos dias a transferência do lateral direito por cerca de 16 milhões de euros. Dessa maneira, a equipe de Tite possui apenas Varela à disposição na lateral direita. A diretoria do Flamengo já trabalha para buscar um novo reforço para a posição, com possibilidade de ser um brasileiro já conhecido. Recentemente, Shelvin apareceu no radar do rubro-negro. Atualmente, o lateral direito brasileiro defende as cores do CSKA, da Rússia. O jogador foi contratado pelo time russo por cerca de 4,5 milhões de euros. De acordo com Renan Moura, o CSKA pede cerca de 10 milhões de euros, 55 milhões de reais na atual cotação, para negociar Shelvin. O jogador chegaria para substituir Wesley. A carreira de Shelvin. Ainda segundo informação divulgada pelo Renan Moura, a diretoria flamenguista continua em contato com os empresários do atleta visando chegar a um acordo no contrato. No futebol brasileiro, Shelvin passou pelo Guarani de Santa Catarina, e também o Atlético PR, onde se destacou. Em 2023 foi negociado para o futebol russo, assim, na atual temporada, já disputou 6 partidas com um gol anotado. Ainda na atual janela de transferências, conforme publicado no Bolavip Flamengo, a equipe demonstrou interesse em Guilherme, atacante do Santos, principal destaque do clube paulista na temporada de 2024. Notícias do Flamengo. O rubro-negro já está com tudo encaminhado para anunciar o retorno de Michael, atacante que estava no Al Hilal de Jorge Jesus. Logo após o clássico entre Botafogo x Flamengo, Marcos Braz deu mais detalhes da negociação. Nós temos uma contratação muito adiantada. Todo mundo sabe que é o Michael. Não está certo porque não está assinado, só conto quando assino, revelou Marcos Braz para os jornalistas presentes no estádio Newton Santos. Reações da web. Torcedores do Flamengo criticam possível chegada de Benedetto. Torcedores ficaram nervosos com a possível chegada de atacante de 34 anos. Na tarde desta segunda-feira 19, o mercado da bola balançou com a possível chegada de Benedetto ao Flamengo. Segundo informação do jornalista Júlio Pavone, a negociação entre o clube e o ataque está perto de acontecer. Outro fato detalhado pelo jornalista da TYC Sports é que Tite teria entrado em contato com o staff do jogador para ratificar a vinda do ídolo do Boca Juniors, que está sem contrato há mais de um mês. Após a divulgação da especulação, vários torcedores criticaram a possível vinda de Benedetto, já que o atacante era reserva de Cavani e não vivia boa fase no Boca Juniors. Confira a seguir a reação dos principais comentários do possível acerto entre Benedetto e Flamengo. O perfil central do Mengão gostou da especulação. Aparentemente, tudo caminhando positivamente entre Benedetto e Flamengo. O que acham, nação? Particularmente acho muito raçudo, a cara do Mengão, disse a conta no X. O perfil Camisa 81 também comentou. O Benedetto de 2018 seria uma contratação aceitável para o Flamengo, o atual é assim.
O torcedor Bernardo Dias foi contra a contratação. Sou totalmente contra a vinda do Benedetto. Jogador de 34 anos que não joga nada há muito tempo e que era reserva no Boca. Cada dia que passa parece que o Flamengo está morrendo aos poucos, reclamou em sua rede social.